Olá, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Meu nome é Wilson, eu sou um dos sócios da Época Contabilidade e Assessoria e hoje vamos falar um pouquinho sobre a mudança que ocorreu em questão de investimentos no mercado financeiro e como hoje o mercado está assimilando essas modificações em relação a novas opções de investimento. O que era comum no passado, as empresas que possuíam um capital relativamente alto, financeiro principalmente, se acostumaram a investir esse capital no mercado financeiro e obter ganhos relacionados aos rendimentos financeiros. Com a baixa da Selic, os rendimentos caíram substancialmente e o mercado financeiro deixou de ser uma opção interessante por conta dessa baixa rentabilidade. Então, as empresas e as pessoas físicas passaram a buscar alternativas de investimento. Um deles é o investimento em imóveis, que passou a ser novamente uma boa alternativa, você investir em imóveis e alugar esses imóveis, obtendo ganho com a locação. O próprio mercado de ações passou a ser uma opção bastante interessante. Claro que aí exige um pouco mais de preparo, porque você precisa dominar a técnica do investimento em ações, para evitar prejuízo, naturalmente. Mas é uma alternativa bem interessante, com rendimentos significativos se comparados com os rendimentos de aplicações. E uma outra alternativa, algumas empresas que vinham segurando investimentos na sua produção, modernização, ampliação, aquisição de novos equipamentos. Então as empresas agora estão priorizando esses investimentos, visando uma melhoria ou um maior rendimento na sua produtividade, com isso obtendo ganhos e trazendo para dentro da empresa os ganhos que antes eram obtidos no mercado financeiro. Então, as alternativas existem, há muitas possibilidades e você precisa escolher aquela que mais se adequa à sua condição ou à sua preparação e condição de uso desse recurso. Outro assunto que é importante conversarmos, agora um pouquinho fora dessa questão do investimento, nós no início do ano, do início da pandemia, tivemos uma série de postergações de tributos. A Receita possibilitou que alguns tributos fossem postergados para que, na retomada da atividade da empresa, a condição de comercialização das empresas, esses valores que deixaram de ser pagos lá atrás fossem saldados. Então, o que aconteceu? As empresas deixaram de pagar lá e agora estão saldando esses valores que foram deixados em aberto. Ocorre que algumas empresas, infelizmente, não chegaram novamente a uma condição de faturamento ou de rentabilidade que tinham antes da pandemia. E mesmo com uma melhora da situação, elas não conseguiram gerar recursos para pagar os valores atrasados. Priorizaram, de repente, os pagamentos dos meses, os próprios impostos dos meses correntes, mas aquele passado ficou. Então, o que acontece? A lei do simples diz que quando você deixa de recolher 3 competências, você perde a sua condição de empresa simples. Pode perder a sua condição de empresa simples. Ocorre que a Receita Federal já comunicou aos contribuintes que mesmo aqueles que deixaram de fazer os recolhimentos, eles não serão excluídos no primeiro momento, mas eu lembro que a empresa deve se preocupar em buscar uma alternativa, Se não tiver condições de saldar esse imposto em sua totalidade, talvez buscar a opção do parcelamento para deixar essa obrigação pelo menos em ordem, para que lá na frente você não tenha alguma punição ou não tenha prejuízo por conta de uma eventual exclusão. Como disse, a Receita já se manifestou dizendo que não vai excluir, mas a gente nunca sabe. Em algum momento essa situação pode mudar e a empresa pode então
perder a condição simples.